Olá, queridos do Senhor, eu sou a pastora Rose Stutz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Creia, o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E agora fique com a palavra de vitória com o nosso amado pastor Jorge Stutz. Gênesis 37. Vamos falar sobre José. Superação. Gênesis 37. Encontre aí e coloque seus olhinhos no verso 4. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Encontraram? Primeiro livro. Podemos ler? Coloque seus olhos aí no verso 4, 37, 4. Diz assim a palavra do Senhor: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Verso 5: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Você precisa mergulhar aqui. Então, para descer a tábua do coração, vamos ler novamente. Diz assim: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. O que significa isso? Já não podiam falar com ele pacificamente. O que significa isso? É mais ou menos assim: qual é, rapaz? Qual é o seu problema? Fala, desembucha. Vai, fala. É mais ou menos assim, não falavam pacificamente. Então é mais ou menos isso, a forma como os irmãos de José o tratavam. Qual o motivo de não poderem falar pacificamente? Porque o pai errou. O pai errou aonde, pastor? O pai errou na leitura que lemos. Diz: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros seus irmãos, odiaram. O pai não pode amar mais um e menos o outro. Você concorda comigo? O pai tem que amar os filhos no nível de amor. Você não pode amar mais um e outro menos. E assim é o pastor. Não pode amar mais você e menos você. Eu sei que tem algumas ovelhas que vêm para formar, para moldar o líder, o pastor. Tem ovelha que molda, Deus envia para ajustar mesmo. E o pastor não pode nem reclamar. Misericórdia, aquele irmão é uma bênção. Vou te contar, irmão, a minha prova. É esse mesmo que Deus manda para ajustar. Mas esse está na família, então ele não pode ser menos amado. Então o pai erra aqui, porque ama José mais do que os outros. E aí, ao saber que o pai amava José mais do que os outros, os irmãos o odiaram e já não falavam com ele pacificamente, ou seja, eram grossos, eram ignorantes. Apesar e além disso tudo, no verso 5, o texto diz que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Por quê? Que sonho foi esse que José teve? Alguém sabe? José sonhou que Deus o colocaria acima dos irmãos. Aí os irmãos já estavam pilhados. Os irmãos já estavam zangados. Ainda vem o sonhador dizer que Deus vai colocar ele acima dos demais. E aí você coloca os seus olhos no verso 19. Mesmo capítulo 37, verso 19. Diz assim: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem, uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus
sonhos. Dá para falar a noite toda sobre isso aqui, sobre esse verso 19 e 20 e sobre o 4 e 5. Mas como amanhã tem mais, então nós vamos ser bem sucinto. Vamos fazer um resumo aqui de 30 minutos sobre a trajetória de José. A vida de José é um ministério, está vinculado à vida da igreja. É um ministério, muitas cisternas. Eles disseram, vamos lançar em umas dessas cisternas. Tinha mais, escolheram uma. O fato é que José saiu de uma cisterna e sentou na cadeira de governador. Como pode isso? 17 anos de idade numa cisterna, 30 anos de idade sentado na cadeira de governador do Egito. Um processo de 13 anos. 13. Como pode isso? O que aconteceu com José nunca tinha acontecido antes e nem depois. O único hebreu a ser governador no Egito, um estranho. Ele mexeu com a economia, ele mexeu com o turismo, ele mexeu com as finanças, ele quebrou o paradigma, ele fez de tudo que nunca se ouviu falar no Egito. José fez, por causa da trajetória de José, do ministério que Deus tinha. Deus mostrou a José que ele seria grande, e José contava para os irmãos. Tudo bem, Deus mostrou a José que José seria grande, mas Deus não mostrou a José o que ele iria passar para ser grande lá na frente. Porque se contasse, o menino ia espantar. Porque se falasse, o menino ia se espantar. Então Deus mostra onde vai te levar, mas o processo, espera aí, vai vivendo um dia de cada vez. Vai vivendo um processo atrás do outro, até chegar lá. Deus mostra onde você vai chegar, mas o que vai acontecer é com Ele. Mas Ele é contigo. Pastora Rose disse para mim agora, eu estou extasiado. Eu falei para ela, excelente momento para você pregar. Ela falou, mas eu não tenho texto. Eu falei, mas quem está extasiado não precisa de texto não, vai lá e fala. Então, escute isso. E eu meditando em casa nós estamos falando da trajetória de José, a vida de superação. O que Deus está fazendo não somente na igreja, mas também na família pastoral de Nova Carapina, e na família pastoral de André Carlone. Nós somos oriundos lá da terrinha. É de lá em que Deus traz alguém que para muitos sem perspectiva nenhuma, mas Deus ama essa coisa de pegar o pequeno, aquele que está sentado no lixo do monturo, e colocar para sentar junto. Os príncipes, Deus gosta disso, de fazer isso. Deus já faz isso desde a época lá de José. Então Deus continua assim. Quando os irmãos disseram, lá vem o sonhador, vinde, matemo-nos, e agora eu quero ver o que será dos seus sonhos. A partir daí, a partir deste momento, José foi parar numa prisão. A partir daqui, numa prisão no Egito, em terra estranha. E o que me chama a atenção nele, na trajetória, é o limite das provações que ele passa. É muita guerra para um jovem. A geração hoje não Monte Sião, mas muita gente crente dentro de igreja, muita gente mimizenta, entendeu? Então é um jovem de 17 anos aqui nós estamos falando, de 17 anos. É muita gente mimizenta e bolinha de sabão que estoura à toa por nada, que desiste com facilidade, entendeu? Então aí você vê um jovem de 17 anos, a partir daqui, uma prisão no Egito, longe do pai, longe da família, longe da cultura, longe de tudo. Então ele está no limite da provação. Mas qual é o segredo aqui? É que ele não deixa ser dominado por esse sentimento do ódio contra os irmãos.
Está aí a chave, uma das chaves do sucesso, gente. Nós queremos sentar na cadeira de governador, ou seja, queremos ser abençoados, mas tem aqui os crivos, tem aqui a senha, tem aqui a chave, está tudo aqui. Então, um dos motivos, ele não deixa ser tomado pelo sentimento de ódio pelos miseráveis irmãos que venderam a uma caravana de ismaelitas e tomaram a sua túnica e mancharam de sangue e levaram para o velho Jacó, dizendo que o menino tinha morrido, devorado. E tem um detalhe: esses irmãos abraçaram o velho Jacó e choraram. E choraram. Olhe para mim, não converse. Então preste muita atenção nisso. A partir daqui ele está num presídio, numa cadeia no Egito, mas não deixa ser dominado por esse sentimento. Muito pelo contrário, ele não parou de trabalhar, ele não desanimou. Ele mostrou serviço, ele continuou, ele não perdeu a fé, ele não saiu do padrão, ele não abandonou a cruz, ele não deixou do seu Deus, muito pelo contrário, ele continuou, ele não deixou a amargura de espírito tomar conta dele, não deixou a amargura tomar conta do coração dele. É muita gente que tem o nome escrito no livro da vida vivendo amargurado. Está lá o seu nome escrito no céu, mas é uma amargura no peito, é uma tristeza, é um desânimo, é uma depressão, sabe, é uma indisposição, é uma tristeza. Ei, é tempo de sentir a verdadeira alegria. A alegria que o próprio Jesus, que o próprio Deus nos concede. Nós cantamos aqui: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Muita gente assim, que poderiam sorrir, que tem motivo para cantar, para celebrar, mas vivem tristes. Se pergunta o motivo, não sabe, não sei. Então José não é tomado por esse sentimento quando tudo está ao contrário. Os guerreiros aqui da igreja Monte Sião de Nova Carapina passaram por momentos difíceis, momentos de extrema tribulação, não deixaram ser tomado pelo sentimento de desistência, não foram como Pedro, que disse: agora eu vou pescar, e os outros falaram: eu vou também, e largaram tudo. Porque Pedro acerta, mas também erra. Nós acertamos, mas também erramos, mas nesse quesito nós podemos dizer que estamos indo na direção certa. Tem coisa que precisa melhorar. Pode aplaudir o Senhor. Tem coisa que precisa melhorar na igreja. Sede, igreja de Nova Carapina, tem coisas que precisam melhorar, e você é a ferramenta. Não adianta ficar pelos cantos reclamando que isso da igreja está errado. Eu acho isso errado, isso é errado. Vai lá, você é a ferramenta, vai e faz. Vai e faz. Então José não cruzou os braços de gente que fica apontando defeito da igreja. Se você vier para a igreja, eu gosto de falar isso. Se você vier para a igreja, aleluia. Olha, se você vier para a igreja, aleluia, procurar fofoca, você vai achar. Se procurar contenda, você vai achar. Se você procurar coisa que não está bom, que precisa mudar, você vai achar. Tudo isso você vai achar. Agora, se você vier para a igreja procurar Deus, você vai achar também. Vai achar também. Pois José achou Deus em uma cadeia no Egito, achou Deus na casa de Potifar, achou Deus no mercado de escravo, achou Deus na cisterna onde foi jogado, achou Deus na caravana dos ismaelitas. Onde José colocava a planta dos pés, ele achava Deus, ele achava a presença, ele achava o Senhor, ele não desanimou. E a nossa atmosfera está muito mais fácil para achar Deus do que a atmosfera de José. Está muito mais fácil. Tudo aqui contribui. Tem até ar-condicionado. Tudo contribui. Mas
A história de José é diferente, pois ele achou Deus lá, e Deus o achou lá. E aí ficou aquela troca de amores. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E aí ele não desistiu e nem se encheu de ódio. Isso é chave para o crescimento. Isso é chave. De pessoas que lhe fizeram mal e você tem isso no coração até hoje. E você fica carregando essa amargura aí no seu espírito, no seu coração, atraindo doença ruim, coisa ruim contra ti. Pois José encontrou Deus lá na casa, no território do inimigo, na terra estranha. Por quê? A ideia que se tem de José é que o espírito excelente que estava sobre Daniel também estava sobre José, porque ele era diferenciado. Se você ver Gênesis 39, 22, José recebe um molho de chaves da prisão. Onde é que você viu isso? O carcereiro dar um molho de chaves da prisão a um detento. O nível de confiança que ele liberava era fora do padrão. Então as chaves do presídio estavam na mão de José, mas ele não ia embora. Por quê? Porque entendia que ainda não lhe era chegado a sua hora. Alguém aqui está reclamando, dizendo: tanto tempo eu oro, tanto tempo eu peço, tanto tempo eu faço jejum, tanto tempo eu faço campanha, mas como eu quero que isso aconteça, tanto tempo. Vai chegar a sua hora. Vai chover aí na sua casa, na tua horta, na tua família, nos teus sonhos. Vai acontecer coisa grande. Deus não mente. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Deus não erra. Deus não morre. Deus faz. Para pensar isso, com o molho de chave na mão. Ele abria chegava a vez do Zezinho sair, ele ia lá, abria, tá liberado. E ele mesmo com a chave ficava. Chegava a vez do outro lá, ele abria e ele ficava. Mas ele entendia que ia chegar a hora dele. Então, certa feita, ouça isso atentamente. Certa feita ele disse ao copeiro, porque o copeiro está saindo agora. Ele disse ao copeiro: não se esqueça de mim, diga ao rei que eu estou aqui. Olha como isso é sério. Ele diz ao copeiro: não se esqueça, o copeiro está indo embora. Não se esqueça de mim, diga ao rei que eu estou aqui. 2 anos se passaram. Depois disso, depois desse recado que ele manda ao rei, 2 anos se passaram e ele lá, sem mudar de postura, sem trocar, sem mudar a visão, continuando o mesmo. Com isso, ele foi governador do Egito. Agora o que chama a atenção é que ele não precisou de carreira política. Ele não precisou de entregar panfleto, santinho. A vida o aprovou, o estilo de vida o aprovou. Ele não precisou de cabo eleitoral. Ele não precisou de mídia. A vida o aprovou. Ele usou a oportunidade da prisão para mandar um recado para o rei. Atente isso. Ele usou a prisão como uma oportunidade de mandar um recado para o rei. O que é que isso tem a ver conosco? Se tem algum tipo de prisão aí, te amarrando, te prendendo, faça como José, use como uma oportunidade para mandar um recado ao seu rei. Eu estou aqui, ainda aguardando a sua ação, ainda aguardando o teu poder. Assim que ele fez com o copeiro, chegando lá: lembra-te de mim, diga ao rei que eu estou aqui. Mande um recado para o seu rei. Se você tem prisão, use isso como uma oportunidade. 2 anos se passaram, mas a hora chegou.
usa como oportunidade. Como pode alguém sair de uma cisterna e sentar numa cadeira tão grande? O improvável, o impossível, é aquilo que ninguém pensava, ninguém dizia, ninguém acreditava. São coisas assim que Deus deseja fazer na nossa vida. E isso já acontece, você que não enxerga, você que não vê, mas tem coisas na tua vida que já foram executadas por parte de Deus, que você não observou, mas muita gente vê. Pois bem, distante de sua terra, longe da sua terra, longe da sua família, ele foi grande. E tem um detalhe: sendo governador, ele não cresceu no orgulho. É uma outra chave. Porque tem gente que, se conquistar alguma coisinha, já muda a postura, muda a posição, conquistando alguma coisinha. José é grande, mas não cresceu no orgulho. Foi fiel na prisão, foi fiel no palácio. Nas diversas atmosferas. Foi fiel quando preso, foi fiel governador. Foi fiel sendo escravo, foi fiel sendo autoridade. Não cresceu no orgulho. Como é que nós vamos chegar a patamares maiores, onde Deus quer nos levar, se nos tornarmos orgulhosos pela pouca coisa que Deus está fazendo agora? Eu digo pouco porque, comparado ao que Ele ainda deseja fazer, é pouco. Não cresceu no orgulho, venceu, foi fiel no palácio, foi fiel na casa de Potifar. Se você ler a história de José, quando ele está de frente com a mulher de Potifar, é uma coisa sobrenatural. Porque o texto diz, dobra a sua atenção, porque o texto diz que a mulher de Potifar botou os olhos nele e disse: deita comigo. E o texto diz que a mulher fazia isso dia após dia. Analisa isso. Presta atenção na quantidade de palavras suaves, na quantidade de proposta, na oferta de dinheiro. Para pensar nisso. Mas em todas essas investidas, ele foi fiel a Deus. E não somente a Deus, foi fiel ao seu Senhor. Analisa o nível de tentação e de perseguição e de investimento das trevas contra a vida dele. Se ele cede, qual seria a história que estaríamos pregando agora? Um Sansão fracassado? Um Davi que caiu, sofreu até se levantar novamente? Se ele cede à tentação que lhe era imposta, a história era outra, a pregação era outra. Mas foi fiel no palácio, foi fiel na prisão. Um nível muito alto, muito alto, muito alto, diferenciado. É assim, é alguém que nós olhamos e dizemos: eu preciso seguir esses passos. Eu preciso dizer não àquilo que me afasta de Deus. Eu preciso agir assim. Faraó, impressionado com a postura e com a sabedoria de José, tirou o anel do dedo e deu a ele. Onde que você já viu isso? Se você ler a história dos faraós, você nunca vai encontrar isso. O faraó tira, impressionado com José, tira o anel dos dedos e coloca do dedo e coloca em José. Poder legitimado. É como se ele estava dizendo: aqui no Egito agora é você que é a autoridade. Analisa isso. A trajetória para se chegar lá onde Deus o mostrou através de sonhos. A trajetória que ele passou através de sonhos, Deus já nos mostrou, já nos revelou onde Ele pode nos conduzir, nos levar como igreja. E aí, para chegar lá, vai ter que vencer todas essas adversidades e vai ter que renunciar muita coisa. Muita coisa. O
o caminho é longo. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que ele tinha um defeito. Ele falou que o defeito dele era a síndrome de José. Porque pode ser que quando Deus exaltou José, pode ser que José tenha falado para Faraó: então me ponha num carro aberto. Vocês conhecem a história e sabem que o Faraó botou José no carro aberto e passou pelas vias e pelas ruas e pelas praças, dizendo quem era José. E todo o povo tinha que se curvar. Todo o povo tinha que se curvar. E ele disse que tinha esse problema, porque quando ele era muito pobre, família de extrema pobreza, e que ele era doente, e os amigos da escola e o povo todo dizia que ele não chegaria a 12, 15 anos de idade. E ele falou que ele tem esse problema agora, porque sempre quando volta na terra dele, ele quer passear de carro aberto, para o povo ver o que Deus fez na vida dele. E agora, sem a gente exigir nenhum tipo de carro, mas os carros estão abertos, todos estão vendo o que Deus está fazendo aqui em Nova Carapina e na família pastoral. É isso. Então, esse era o problema do pastor. Quando ia lá, quando todo mundo dizia que ele ia morrer, que ele não venceria, que ele não viveria, que ele era muito pobre, ele vai para lá passear de carro aberto para todo mundo ver o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que o leva a sério. Isso é tremendo, meus irmãos. Senhoras e senhores, isso é tremendo. E agora rodaram a cidade, mostrando a cidade que a autoridade era José. Fechado isso aí, quando todos imaginavam que a cerimônia tinha se encerrado, que o carro já volta para o palácio, quando todo mundo pensou que agora acabou, cada um vai para sua casa, Faraó chama José em uma sala e diz: agora eu vou mudar o seu nome. Olha aí, agora eu vou mudar o seu nome, para fechar. E a partir de hoje seu nome será Zafenate Paneia. Alguns rabinos judeus dizem que esse nome Zafenate Paneia significa o revelador de segredos. É tremendo, hein? Outros estudiosos da profundidade dizem que significa Deus fala, Deus vive. Deus revelou para José o que o Egito precisava para se tornar gigante. Imagina, eu quero convidar o pessoal do louvor, por favor, vem aqui à frente. Ouça o que eu vou te falar agora. Imagina hoje, agora, Deus mudando o seu nome. Você é um Zafenate Paneia. Imagina agora você vivendo essa experiência de Deus falar contigo: estou mudando o teu nome, a partir de hoje você é um Zafenate Paneia. Pare e pense nisso. Como isso é grande. Não vamos olhar para isso com os olhos da mediocridade. O revelador de segredos. Deus te dá um entendimento para descobrir o segredo, para aquilo que você pensa, aquele sonho dar certo. É tipo que mostrar o caminho. Foi isso que Deus fez na vida de José. Quando ele mudou toda a história do Egito, quando ele mudou a política, quando ele mudou o turismo, quando ele mudou as finanças. Sabe, na maioria das vezes nós perdemos porque tomamos decisões erradas.
atitudes erradas. Na maioria das vezes, quase 100%, o fato de não ter dado certo o que você planejou, atitudes erradas, decisões erradas. Faltou o quê? Faltou o revelador dos segredos. Faltou o Zafenate Paneia, para que você possa ter o farol, a lanterna, e não se perder no caminho, até chegar ao foco, o alvo onde Deus te mostrou. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero que você ponha sobre os seus pés, por favor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Feche os seus olhos. Põe a mão no teu coração. Aleluia. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Na maioria das vezes, batemos a cabeça, choramos, sofremos, perdemos por causa de decisões erradas, de atitudes erradas. Faltou o revelador do segredo. Faltou a inteligência, faltou o conhecimento, faltou o discernimento. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Nós oramos agora, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. E sei, Senhor, que o que o Senhor fez na vida de José, o Senhor pode fazer na nossa vida também. Meu Deus, quantos aqui precisam ser Zafenate Paneia? Quantos aqui precisam ser um descobridor de segredo, dos Teus tesouros escondidos, daquilo, ó Pai, que o Senhor tem guardado para nós, que o Senhor tem reservado para nós. Vem sobre nós essa noite, Senhor. Vem sobre nós essa noite, Senhor. Derrama sobre nós esse entendimento. Derrama sobre nós essa sabedoria. Oh.